Qual é o propósito? Qual é o propósito da sua existência? Para que você existe? Você acordou hoje, sexta-feira, vamos nos programar para uma maravilhosa sexta-feira, um dia abençoado, um final de semana maravilhoso. Deus vai nos dar o melhor final de semana que nós já tivemos na nossa vida, porque o melhor de Deus sempre está por vir. Deus quer nos oferecer, nos agraciar, nos abençoar, sempre com o melhor dele a cada dia, a cada manhã, em todo o tempo. E uma das estratégias que Jesus nos ensinou para viver o melhor do nosso dia, o melhor a cada dia, disse Jesus, tá? Quem ensinou isso foi Jesus. Aí depende de você e eu querermos praticar, viver, experimentar aquilo que Jesus ensinou. Então Jesus ensinou assim, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ok, então só para você entender na prática, nós temos responsabilidades, nós temos situações que estamos vivendo com alguns amigos, parentes, familiares, gente muito próxima que estão vivendo situações difíceis na área de saúde, na área financeira, na área conjugal, afetiva, sentimental, nas suas emoções. As pessoas estão vivendo situações em que nós também estamos envolvidos. Quando não as pessoas, muitas vezes nós mesmos estamos vivendo situações em uma luta contra uma enfermidade, às vezes contra uma enfermidade, uma doença, em que os médicos, em que a ciência já findou a sua ação, o seu poder de agir, e nós estamos agora esperando o dia da morte, ou já sabemos que, apesar de todos os recursos que foram usados, não funcionou, e agora somente um milagre, somente a graça de Deus, somente o poder de Deus para nos livrar da morte. Enfim, vivendo situações do divórcio, da separação. Gente, nós temos situações, muitas situações. Agora, a verdade, veja, e eu estou pregando para você e tomando isso para a minha própria vida. Por isso que eu não tenho aptidão para ser eu não tenho aptidão para ser um preletor de autoajuda. Eu sou muito franco, sou muito aberto, sou muito vida, sou muito realidade, né? Eu brinco com a turma, a Adenauer estava me ajudando aqui ontem no Vale da Graça, que eu estou no alto do vale, embaixo lá é o Vale da Graça, e onde nós vamos fazer o nosso retiro, nosso acampamento, enfim. E o Adenauer, nós estávamos ontem lá, ele me ajuda em toda a área construtiva dos projetos da igreja, manutenção, um irmão querido, abençoado, que tem nos abençoado tanto. Enfim, nós estávamos ontem lá embaixo, e aí houve uma medição, uma tirada de nível, nós pensávamos em fazer um tipo de alojamento, de refeitório, própria estrutura para as reuniões, e deu um desnível absurdo. Aí eu disse para ele, Adenauer, temos que adaptar isso aqui. Ele disse, mas você não queria assim? Eu falei, eu queria, era expectativa, realidade é outra coisa. Eu, irmãos, não deixo de ter fé, não deixo de ser preventivo, não deixo de ser uma pessoa que me previna, que faça a prevenção. Eu tenho a minha vida planejada, no mínimo até os 90, 100 anos, planejada. Em termos de quê? Em termos de recursos financeiros, em termos de cuidar da minha saúde. Então, você que me conhece sabe que eu cuido bem da minha saúde, da minha vida emocional, física, espiritual, tudo eu cuido. Mas, preste atenção, se o Senhor me chamar hoje, eu quero ter vivido os melhores dias da minha vida. E hoje eu quero que seja o melhor dia da minha vida. Hoje eu quero amar mais do que eu amei ontem, servir mais do que eu servi ontem, perdoar mais do que eu perdoei ontem, abençoar mais do que eu abençoei ontem. Esta é a motivação, esta é a intenção, é isso que tem que mover o meu coração todos os dias. A minha vida precisa ser movida, conduzida por uma motivação de amar e servir ao próximo e viver para a glória de Deus, para proclamar a sua palavra. Por isso, quando Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, ele está nos dando um ensinamento, nos oferecendo um ensinamento para que você e eu andemos em amor, andemos em paz. Por isso que ele disse, lance fora toda ansiedade,
Por isso que ele diz, buscai. Você precisa buscar, se dedicar, se derramar na intimidade com Deus, na oração, buscando intimidade com Ele, para que você receba dele a direção, dele o descanso, dele o repouso, dele a provisão. É óbvio, gente, óbvio que infelizmente nesta vida nós tomamos atitudes, nós tomamos às vezes decisões que nem sempre são acertadas e por causa disso, por vezes nós nos envolvemos com situações difíceis nas nossas vidas. Mas mesmo assim, nós precisamos crescer, na verdade, falando sobre crescimento. Todo este ano, pelo menos nesse segundo semestre, foi intenso esta mensagem da necessidade do crescimento espiritual, emocional, intelectual, do crescimento de nós guardarmos e termos o nosso corpo santificado, preservado, ofertado, oferecido, doado ao Senhor, o nosso Pai Celestial, como instrumento de santidade, de justiça, de pureza, enfim, todas estas coisas, olha só que interessante, todas elas cooperam para que você e eu agora, dentro da realidade, não descartamos a realidade, ok, gente? Por favor, não somos pessoas tolas que andam com ventos de doutrinas, que ouvem uma mensagem e tomam uma frase para si, ou uma frase, ou um contexto, e ficam fazendo daquilo um mantra de repetição, para que aquilo se torne uma coisa interiorizada e eu vou com a minha mente. Não, vamos ser bem claros, gente. Vamos ser bem claros. Nós estamos vivendo dias difíceis. O mundo jaz do maligno. Nós, você e eu, precisamos entender que apesar de todas essas circunstâncias e situações, nós estamos em Cristo e estando nele nós podemos descansar, para que hoje, sexta-feira, não seja só o sextou, mas para que seja uma bênção, um dia abençoado. Nós precisamos determinar, decidir na nossa vida, que independente das circunstâncias e das necessidades, independente da realidade que não negamos, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Senhor e nele nós podemos confiar, nele nós podemos descansar, porque ele nos ofereceu, ele nos deu, ele nos agraciou com uma bendita, poderosa, maravilhosa salvação. E é desta salvação poderosa, que a palavra de Deus nos declara nesta salvação, vivendo esta experiência de regeneração, de novo nascimento, de libertação do pecado. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Você é um filho especial, escolhido por Deus. Gente, nós precisamos interiorizar isso sim. Mas não é por uma questão de mente positiva. Tudo bem ter uma mente positiva, mas pela palavra. Tenha sua mente positiva pela palavra, ou seja, a palavra de Deus diz que ele, Deus, me amou, me comprou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ele me resgatou, me arrancou do império das trevas, ele me libertou do pecado. Você pode ser livre do pecado, livre das cadeias do inferno, livre dos grilhões de Satanás. Você pode ser livre porque Jesus Cristo te libertou, Jesus Cristo te transformou, Jesus Cristo te deu uma nova vida, um novo espírito, um novo coração, uma nova mente. Mas você precisa assumir isso. Questão de identidade, de confissão, de posicionamento. Se Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, toda preocupação que eu tenho, estou dizendo, eu tenho. Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas muitas vezes eu estou preocupado, a minha mente começa a pensar no amanhã. Eu não sei você, cara, talvez você já atingiu um nível de espiritualidade e um nível mental tão elevado, né, que eu parabenizo você, mas eu, todos os dias, muitas vezes no dia, todos os dias, às vezes, muitas vezes no dia, eu preciso parar e fazer assim, ó. Faça um pouquinho mais, que são outras técnicas de respiração. Aí eu vou meditar no que a palavra de Deus diz em relação à preocupação que eu estou tendo. Então, eu estou preocupado, vou dar um exemplo, não é real.
tá? Mas eu vou dar um exemplo. Estou preocupado porque eu tenho que fazer um exame amanhã. Não tenho que fazer exame, estou excelente, maravilhosamente bem de saúde, tá? Mas eu estou preocupado porque vamos supor, é um exemplo, que eu tenha que fazer um exame amanhã. E este exame vai determinar a minha saúde, a minha vida. Se eu tiver com uma doença terrível, sei que esta doença, caso seja diagnosticada por este exame, não tem cura, ok? Aí eu começo a me preocupar. Por quê? Eu quero cuidar melhor da Áurea nos próximos 60 anos, eu quero ver as minhas trinetas, talvez bisneta, trisneta, acho que vai dar para trineta também. Então eu tenho que ver ainda esse monte de gente, desfrutar de você, da sua companhia, do seu amor. Enfim, eu quero viver, eu quero pregar o evangelho, eu tenho planos, sonhos, ok. Mas, diante da possibilidade desse exame acusar uma enfermidade incurável, eu hoje, o exame é amanhã, começo a ficar ansioso. E aí eu começo a ficar perturbado, tenso, estressado, dói pescoço, dói cabeça, dói corpo, dói tudo. E aí eu começo a ficar dolorido, começo a ficar tenso, nervoso e irritado e perco a minha paz. Aí eu tenho que parar. Isso é pré-ocupação, eu estou me ocupando com uma coisa antecedendo. Eu tenho que parar e pensar. Vamos lá. Eu posso mudar o exame? Eu posso mudar caso eu tenha alguma enfermidade. Pela minha preocupação, pela minha ansiedade e angústia, eu posso mudar? Não, não posso. O que eu posso fazer hoje de efetivo? Eu posso dizer assim: Senhor, Tu és o dono da minha vida, ou não? É ou não é o dono da minha vida? Pensa aí. Vamos fazer um pensamento rápido aqui. Eu sei que pode parecer simples, mas é porque a palavra de Deus é simples, né? Se fosse complicado, deixava só para os doutores intelectualizados de QI elevado, tá? Quem me falou isso foi Jesus. Ele falou que revela as coisas aos simples, aos pequeninos. Então tá, eu posso mudar alguma coisa no exame, na minha saúde? Não, não posso. Mas eu posso dizer assim: Senhor, Tu és o dono da minha vida. É ou não é? Para um pouquinho e pensa. Deus é o dono da sua vida, dono, é Ele que manda, Ele é o Senhor, Ele tem posse plena da sua vida. Ele sabe, olha aí gente, isso que é o negócio. Deus sabe o que é o melhor para você, você já fez a sua parte, beleza? Você cuidou de sua vida e tal, coisas que você vai colher por ter cuidado mal. Eu cuidei mal da minha vida durante 45 anos. Então agora eu vou ter que nos próximos 45, 60, por aí, eu vou ter que colher, infelizmente, algumas coisas que eu plantei mal. Mas enfim, vou tentar reverter. Mas você não pode. Deus é o dono da sua vida, Ele é o Senhor da sua vida, Ele tem a sua vida nas palmas, ou na palma da mão dEle. Você está nele e nada pode tirar de lá. Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é a autoridade sobre a sua vida. Você pode então dizer: Senhor, Tu és o dono da minha vida. Se eu tiver que morrer, morrerei. Prefiro viver para estar aqui. Mas se eu tiver que morrer, morrerei. Portanto, eu vou lançar fora esta minha preocupação, uma vez que eu não posso mudar nada. Claro, gente, que daqui a pouco vem o mais espiritual e diz: ora para Deus te curar. Já orei, óbvio. Estou fazendo um exame porque eu estava passando mal, sentindo alguma coisa. Então já orei. Descobri, tá? Mas já orei muito, já repreendi a enfermidade, já me ungi, já pedi os outros para ungir, já orei, já fiz tudo, tá bom? Estou só dizendo que os recursos agora são humanos, tá? Findos os recursos humanos, saiu o diagnóstico. Eu me preocupar hoje com o exame de amanhã mudou alguma coisa para o amanhã? Não, mas fez o meu dia de hoje ficar horrível. Então, o que Jesus está ensinando, assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, é dizendo para você o seguinte: entrega o teu caminho a mim, a Jesus. Confia em mim, em Jesus. E o mais,
as coisas que lhe são necessárias, eu vou realizar. Eu que vou preparar a saúde, eu que vou preparar casamento, eu que vou preparar filhos, eu que vou preparar amigos, eu que vou preparar a provisão, eu que vou preparar a sua vida, eu vou preparar. Gente, nós precisamos ser mais bíblicos. Ele vai adiante de nós. Ele é aquele que aplana o nosso caminho. Ele é aquele que nos guarda e nos livra de todo o mal. Ele é aquele que nos traz... A gente vive falando isso, pessoal. A gente vive verbalizando isso. A gente vive dizendo para as pessoas: Jesus é bom, Jesus é minha alegria, Jesus é minha força, Jesus é meu tudo, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Então tá bom, eu também creio, eu também falo. Então vamos viver, gente. Vamos praticar isso. Vamos colocar isso na prática do nosso dia a dia. Aí, quando eu digo de meditação, é você sim trazer à memória, tudo isso é Bíblia que eu estou dizendo a você, trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança diante da possibilidade da morte? É que o Senhor, o Deus da minha salvação, Ele que me deu uma bendita e poderosa salvação, só Ele pode determinar o dia do meu chamado. Só Ele pode determinar o dia que eu estarei no paraíso com Ele. Ninguém mais. Não tem enfermidade, não tem poder, não tem autoridade, não tem nome, não tem reino, não tem governo, não tem nada, gente. Olha só. Nada nem ninguém pode determinar a sua, a minha, a nossa vida, muito menos o nosso amanhã, a não ser o Deus da nossa salvação, aquele que é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história, Ele é o Deus que nos salvou e nos comprou para Ele. Ele é o Deus que nos fez na pessoa do seu Filho Jesus, por meio da revelação do Espírito Santo, na sua palavra, filhos dele. Nós somos filhos de Deus, o maligno não pode nos tocar, ninguém pode fazer nada conosco se Deus não permitir. Nenhum mal pode vir sobre nós ou acontecer nas nossas vidas se Deus não permitir. E ainda que neste mundo nós tenhamos que padecer, sofrer, Paulo diz, a Bíblia diz que o sofrimento, ou os sofrimentos no plural, deste mundo, tudo isso que nós estamos vivendo aqui não pode se comparar com a glória que está por vir. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos rever estes nossos conceitos cristãos, gente. Gente, a gente fala que é crente, a gente fala que é cristão, a gente fala que é evangélico, a gente fala que é católico, a gente fala que é isso, fala que é aquilo. Oh, meu irmão e minha irmã, nós precisamos viver no dia a dia, confiantes, depositando toda a nossa confiança, lançando nele toda a nossa ansiedade, toda a nossa inquietude. O convite que eu te faço é o que eu faço todos os dias, é tomar toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, toda a nossa angústia e lançar sobre ele em oração, é parar, é respirar. É por isso que eu amo, é por isso que eu virei, se Deus me permitir, morar aqui, envolver-me com a natureza, com as plantas. Eu amo sair aqui fora, olhar uma planta, olhar uma flor, olhar uma frutífera, qualquer coisa, e ver o cuidado de Deus com as plantas, o cuidado de Deus com os pássaros, com as aves, com a provisão que Ele dá aos pássaros, que Ele dá à natureza. E aí Ele diz, olha, eu cuido das plantas, das flores, que hoje existem, amanhã murcham. Eu cuido dos pássaros, que não semeiam, não cegam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Eu cuido deles. Eu vou cuidar de você. Eu vou provisionar para você.
Eu conheço suas necessidades. Eu sei do que você precisa, eu vou te dar. Eu vou te oferecer. Eu vou te prover, porque eu sou o Pai. O Pai que ama, Ele provê as necessidades do Filho. E o nosso Deus é um Pai amoroso. É um Pai que tem todo o interesse em nos oferecer, em nos dar o melhor. Hoje será a melhor sexta-feira da sua vida. Amanhã será o melhor sábado. Domingo será o melhor domingo. E a cada dia, independente das circunstâncias, se forem provações que venham, eu por elas e por meio de todo o sofrimento e de toda luta, eu serei aprovado. Se forem tribulações que venham, se forem perseguições que venham, uma coisa é certa: o Deus da minha salvação já determinou todos os meus dias. Eu estou na mão dele, eu recebo dele toda a minha provisão. Eu não tenho que me preocupar nem andar ansioso com o amanhã, porque eu sei que o meu Deus é o Deus da eternidade. Enquanto eu me preocupo com o amanhã, Deus já tem toda a eternidade, a história da minha existência, não é só da minha vida nesta terra, a história da minha existência, Deus já tem planejado, porque Ele me escolheu nele antes da fundação do mundo. O que eu preciso hoje é entregar-me nas mãos dele, é consagrar-me a ele, é derramar-me diante dele, na intimidade com ele, para que ele derrame, para que ele faça fluir do meu interior o Espírito Santo transbordando como um rio de águas vivas que podem fluir em amor e serviço ao meu próximo, em declarar que o meu Deus é o Deus de uma tremenda, maravilhosa, grandiosa, graciosa, poderosa salvação em Cristo Jesus. Por isso eu desejo que você experimente a graça regeneradora, transformadora, libertadora, que vem da parte do nosso Pai Celestial, na pessoa do seu Filho Jesus, pela revelação do Espírito Santo. Que a palavra de Deus frutifique em você, que o Espírito Santo frutifique seu caráter, o caráter do Espírito com suas virtudes, para que você possa, sim, a cada dia experimentar o melhor do nosso Pai Celestial. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida esta graça abundante, a glória transbordante dele. Te revista com o poder que vem do alto, para que em todo tempo, em todas as manhãs, você possa entender, possa praticar, viver, que nada é melhor do que viver para a glória de Deus.